Bem, gente, então, vamos lá. O primeiro processo pelo qual a energia térmica pode se propagar é de um sistema para outro sistema, ou de uma parte de um sistema para outra parte do mesmo sistema, é o processo da condução. Não é difícil compreender o processo de condução de energia térmica, ou como dizem os livros, condução de calor. Imagine o seguinte, você tem aqui uma barra, isso que está destacado aqui de rosa, e essas bolinhas vermelhas são partículas constituintes desta barra. Okay? São as partículas que constituem essa barra. Imagine que inicialmente, quando não havia essa chama azul, esse corpo estava todo ele a uma só temperatura. Então, as partículas desta barra tinham uma certa agitação e, em média, essa agitação era igual em todas as regiões da barra. Mas aí o que aconteceu? Alguém aproxima da extremidade esquerda da barra uma chama. O que essa chama vai fazer é fornecer energia térmica, na forma de calor, né? Vai fornecer energia térmica para essa extremidade da barra onde ela está em contato. Ora, mas energia térmica está diretamente relacionada com o grau de agitação, né? Com a agitação das partículas que constituem o sistema. Então, ao receber energia térmica, as partículas que constituem essa ponta da barra vão ficar mais agitadas. Bom, ao se agitar cada vez mais, mas perceba que, como isso aqui é uma barra sólida, essas partículas estão todas presas umas às outras. Tudo que elas podem fazer é se agitar e se agitar cada vez mais. Elas não podem sair passeando livremente pela barra e voltar e ir e voltar e zigue-zaguear por onde quiserem. Não, elas podem simplesmente vibrar em torno de uma determinada posição. Mas o que vai acontecer em consequência dessa injeção de calor que está sendo feita pela chama é que essas partículas vão agitar e vibrar cada vez mais amplamente e mais intensamente, com mais vigor. Consequência disso é que essas partículas vão começar a colidir com as suas vizinhas, que por conta disso começarão a se agitar mais ainda. Essas partículas, por sua vez, depois de muito agitadas, vão colidir com as suas vizinhas, que por conta disso vão se agitar mais ainda. Então você vai ter um aumento da agitação nesse sentido. As partículas começam a agitar primeiro nessa ponta, que é onde está recebendo diretamente a energia térmica, mas em virtude das leis de conservação da quantidade de movimento, cada colisão vai transferir um pouco de energia para as partículas vizinhas e essa vibração mais intensa vai se propagando ao longo do objeto. Ora, mas a gente aprendeu que temperatura é uma medida da agitação das partículas do sistema. Então, se essas partículas estão ficando cada vez mais agitadas nesse sentido, quer dizer que a barra está aquecendo nesse sentido. Ela começa a aquecer primeiro aqui, mas esse aquecimento vai se movendo no sentido da outra extremidade. Então, perceba que as partículas vão ganhando energia uma das outras por meio de colisões. Então, a gente pode dizer que o calor que está sendo injetado pela chama aqui, esse calor está se propagando ao longo da barra de partícula por partícula. Perceba que no processo de propagação de calor por condução não existe transporte de matéria. Né? Como eu disse no começo, as partículas não estão saindo dessa extremidade da barra e indo até a outra extremidade da barra deixar sua energia. Não. O que acontece é que, ao vibrar em torno da sua posição de equilíbrio, elas colidem com as partículas vizinhas e nessa colisão passa um pouco da sua energia. Então, a energia térmica, que é a agitação das partículas, né, a energia térmica vai se transferindo, vai se propagando de partícula por partícula ao longo da barra. Perceba que a explicação de condução, do processo de condução, já deixa um pouco claro que a condução é um processo muito presente, principalmente por causa desse mecanismo, a forma como ela acontece, é um processo que é prioritariamente presente em sólidos. Ok?
Então, se você está estudando a propagação de energia térmica em um objeto sólido, provavelmente o processo dominante ali será a condução. Pode estar acontecendo daquela barra de material sólido sofrer alguma variação de energia por causa de radiação, que é outro processo que nós veremos daqui a pouco, ou por convecção, pode, mas o processo dominante nesse caso, em que se trata de sólido, de condução de calor em sólido, ou de propagação de calor em sólido, é o processo da condução. Então, só para você entender um pouco, se por acaso eu tirasse essa chama daqui, o que ia acontecer é que essa ponta da barra ainda estaria mais quente do que essa. Então, como essa ponta da barra ainda está mais quente que essa, as colisões continuariam acontecendo, e essas colisões continuariam acontecendo, e as partículas dessa extremidade continuariam fornecendo energia para as partículas que estão mais à direita. Só que o que acontece? Quando as partículas da esquerda, que agora não tem mais a chama, elas não estão mais recebendo energia, quando elas começassem a colidir com as vizinhas, elas próprias começariam a perder energia. Então, elas dariam um pouco de energia para as vizinhas, mas elas perderiam. Então, o que ia acontecer é exatamente o que a gente espera que aconteça. Essa ponta da barra iria perder um pouco de energia, ao passo que essa ponta da barra iria ganhar um pouco de energia, e aí, ao final desse processo, o sistema deve ter atingido o equilíbrio térmico, quando as partículas dessa ponta da barra estariam tão agitadas quanto as partículas dessa ponta da barra. Isso sem a chama. Isso acontece, você pode visualizar isso de uma forma mais didática olhando esse GIF aqui. Ó. Perceba que sempre tem uma bolinha que tem uma velocidade, a setinha verde representa o vetor velocidade, sempre tem uma velocidade maior. Mas perceba que durante uma colisão, a partícula que tem velocidade maior sempre sai com a seta menor. Observe novamente, a partícula verde tem uma seta maior. Após a colisão, isso é como se essa energia cinética fosse distribuída entre as duas depois da colisão. Então, sempre quem tem mais velocidade vai ceder um pouco durante a colisão. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Aí você diz, mas e se essas partículas continuarem cedendo energia para as vizinhas? Não pode chegar um momento em que essas aqui vão estar mais rápidas que essa e, portanto, essa ponta da barra vai estar mais quente? Não, isso não vai acontecer, porque no momento em que essas partículas tiverem mais velocidade, mais agitação que as daqui, quando elas colidirem com a daqui, elas vão perder um pouco dessa energia e a coisa vai ficar nessa média, se estabilizando. Certo? Então, é interessante a gente conseguir medir a quantidade de calor que passa através, vamos supor, de uma barra. Né? Vamos pegar um corpo regular, com uma seção transversal fixa, e vamos tentar entender como medir a quantidade de energia térmica que passa por essa barra em um determinado intervalo de tempo. Isso é o que nós chamamos de fluxo de calor. Então, nós vamos medir aqui o fluxo de calor por condução. Ou seja, a quantidade de calor que passa através do corpo em um determinado intervalo de tempo. É como se fosse, minha gente, uma vazão energética, né? Uma vazão energética. Se a gente estivesse medindo, você lembra lá quando a gente falou de hidrostática, que a gente media a vazão de um fluido, que era o volume de fluido que passava por um intervalo de tempo? Então aqui é como se a gente estivesse medindo a vazão de calor, ok? Quantidade de calor que passa por intervalo de tempo. Bom, algumas considerações devem ser feitas para que a gente consiga chegar a uma equação para medir o fluxo. Perceba, isso aqui é simplesmente a definição de fluxo, mas seria interessante a gente ter uma equação para calcular o fluxo. Pois bem, como foi dito no início, a propagação de energia térmica, né, o processo chamado calor, só ocorre se houver diferenças de temperaturas. Isso deve ter ficado claro para você na explicação que a gente deu sobre condução. Se por acaso as partículas que estão nessa extremidade do sistema e as partículas que estão nessa extremidade do sistema tiverem todas a mesma média de agitação, na colisão entre elas, ninguém vai ganhar energia e ninguém vai perder energia. Então, não vai ter energia indo para lá, nem energia vindo para cá. Por outro lado, se essas partículas daqui estão muito mais agitadas, ou seja, mais quente, o sistema está mais quente aqui do que aqui,
Então, durante uma colisão, essas partículas vão transferir muito mais energia para suas vizinhas que estão aqui para a direita. Consequentemente, é esperado que durante a propagação de calor, esse fluxo seja proporcional à diferença de temperatura. Ou seja, quanto maior a diferença de temperatura entre as duas extremidades da barra, que nós estamos considerando aqui, quanto maior for a diferença de temperatura entre as extremidades dessa barra, maior será a quantidade de calor que vai fluir. Porque em cada colisão será transferida mais energia de uma partícula para sua vizinha. Ok? Então anota isso. O fluxo de calor com certeza vai depender da diferença de temperatura. Outra coisa que é interessante, se em vez de uma barra por onde o calor possa fluir, a gente tivesse duas barras por onde o calor pudesse fluir, obviamente iria fluir mais calor, iria fluir mais energia térmica. Se por aqui está passando um valor X e essa barra é exatamente idêntica, aqui também há de passar um valor X. Então a gente é levado a crer que a quantidade de energia térmica que vai passar por tempo ali, o fluxo, também deve ser proporcional à área por onde esse calor está fluindo. Ok? E por último, é interessante, é esperado, né, que esse fluxo de energia térmica seja inversamente proporcional ao comprimento da barra. Ora, se essa barra, imagine você, por exemplo, segurar uma colher. A colher tem o quê? Tem uns 20 centímetros de comprimento. Você colocar a ponta da colher sobre a chama do fogão e ficar segurando a outra ponta da colher. É esperado, com certeza, que em pouco tempo essa ponta da colher que você está segurando também esteja aquecida por conta do fluxo de energia térmica que se propagou ao longo da colher. No entanto, se essa colher tivesse o dobro do tamanho, você ia conseguir segurá-la por um tempo maior, porque a energia térmica ia demorar mais para chegar nessa outra extremidade. Então é esperado por nós que esse fluxo de energia térmica seja inversamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, mais lento seria o fluxo de energia térmica através dessa barra. Então a gente sabe que a energia térmica é proporcional à temperatura, que ela é proporcional à área da seção transversal por onde o calor vai passar, e é inversamente proporcional ao comprimento. Se a gente quer transformar uma proporcionalidade numa igualdade, basta a gente colocar todas essas considerações multiplicado por uma constante. Então está aqui. O fluxo é dado por a constante K vezes a área vezes ΔT dividido por L. Essa constante K é chamada de condutibilidade térmica. Ela é uma medida de quão fácil esse material aqui conduz calor. É óbvio, você já deve ter percebido isso no dia a dia, tem algumas substâncias que conduzem calor com uma facilidade maior que outras. Metais, com certeza, são melhores condutores de calor do que madeira, ok? Vidro é um ótimo isolante térmico, ou seja, calor passa através do vidro muito lentamente, tá bom? Então, esse K, ele é uma propriedade da substância na qual nós estamos estudando o fluxo de calor. O K vai ter um valor diferente para cada substância. Se você ficou um pouco curioso, pesquisa aí valores típicos do K para algumas substâncias, tá bom? Mas o fato é que com esta equação nós podemos medir a quantidade de calor que passa por um determinado intervalo de tempo através de um determinado objeto. É claro que aqui tem algumas simplificações que a gente faz, né? A seção transversal do objeto deve ser constante. Por exemplo, perceba que para que essas coisas aqui sejam dimensionalmente corretas, né? Como isso aqui é calor por tempo, ou seja, é energia por tempo, é joule por segundo. Joule por segundo é o watt. Então, aqui o K, área é metro quadrado, temperatura é temperatura absoluta, Kelvin, e comprimento é metro. Então,
a unidade de medida do K vai ser watt metro por metro quadrado Kelvin. Algumas vezes aparece uma coisa um pouco incomum, mas como em geral essa equação ela vai ser aplicada em objetos que têm uma seção transversal grande, mas um comprimento pequeno. Então, para representar essa seção transversal grande, geralmente usa-se a unidade de área metro quadrado. Mas como o comprimento é pequeno, esse comprimento geralmente é pequeno, para representá-lo usa-se centímetro. Então, é muito comum também você encontrar essa unidade de medida. Watt centímetro por metro quadrado Kelvin. Essa seria a unidade de medida da condutibilidade térmica. Ok? Consulta na internet alguns valores típicos.